Conheça o país onde o ano tem 13 meses. A Etiópia é um dos países mais antigos do mundo, com um território que permaneceu intacto por milênios. Na antiguidade, era o centro do reino de Axum, cujos monarcas afirmavam descender dos reis de Israel, incluindo Davi e Salomão. Posteriormente, por volta do ano 1000, o Império de Axum foi destruído pela dinastia Zagwe, que tinha sua capital em Lalibela. No ano de 1, a dinastia salomônica foi restaurada com Yakuno Amlok, marcando o início do Império Etíope ou Abissínia. Durante as tentativas de colonização europeia, a Etiópia conseguiu permanecer independente. Em 1896, a Itália sucumbiu à Etiópia na Batalha de Adua, um momento histórico, a primeira vez que uma nação africana derrotou uma potência europeia. Mais tarde, em 1935, a Itália tentou novamente ocupar a Etiópia e conseguiu capturar Addis Ababa após a invasão de Mussolini. O imperador Haile Selassie foi para o exílio no Reino Unido. No entanto, a resistência etíope persistiu e as forças italianas foram expulsas em 1941. O último governante da dinastia salomônica e do Império Etíope foi o imperador Selassie, que reinou até 1974, quando a monarquia foi abolida, e o país se tornou uma república popular. Existem várias razões que explicam por que a Etiópia permaneceu um país não colonizado. A geografia de seu território torna difícil a invasão, com altas montanhas, terrenos acidentados e desertos extremamente áridos com temperaturas altas. Além disso, durante a partilha da África, a Etiópia era liderada pelo imperador Menelik II, um líder forte que conseguiu unificar várias regiões do país e fortalecer o exército, triunfando em batalhas-chave contra a Itália. Mesmo sendo um país de imensa diversidade étnica e cultural, uma identidade nacional compartilhada e coesão social desempenharam um papel na resistência ao colonialismo. A Etiópia, oficialmente a República Democrática Federal da Etiópia, está localizada no Corno da África, uma península no nordeste do continente, cercada por vários países, fazendo fronteira com Eritreia ao norte, Djibouti e Somália a leste, Sudão e Sudão do Sul a oeste e Quênia ao sul. Desde a independência da Eritreia em 1993, a Etiópia se tornou um país sem litoral. É um dos países mais populosos da África e um dos maiores em termos de área territorial. A geografia da Etiópia é tão variada que diferentes regiões parecem países distintos, desde as altas e frias montanhas na fronteira com Eritreia e Djibouti, até as regiões desérticas quentes, com destaque para a região de Tigray. Frequentemente chamada de berço da humanidade, a Etiópia abriga o local onde o fóssil hominídeo Lucy foi encontrado. Lucy era uma fêmea da espécie Australopithecus afarensis, que andava ereta e podia subir com seus braços longos. No norte da Etiópia, encontramos um fenômeno geológico incrível, a Depressão de Danakil, uma das áreas mais baixas e quentes da Terra. Em certos momentos, o clima fica extremamente quente e a paisagem apresenta tons brancos, verdes, amarelos e vermelhos devido às reações químicas das águas termais com minerais do solo. Danakil também abriga um campo de geysers com formas e cores surpreendentes, além de vastas planícies de sal. Segundo a lenda, essa área era rica em ouro, mas os deuses puniram os habitantes transformando o ouro em sal. Por séculos, trabalhadores mineraram o sal do solo, cortando-o em blocos e transportando-o em longas caravanas de camelos. Apesar das altas temperaturas e dos ambientes extremos, o sal é retirado diretamente das rochas vulcânicas sólidas. Acredita-se que tenham sido esculpidas com ferramentas muito básicas, como martelos e cinzéis, e estão ligadas por uma série de túneis e passagens subterrâneas. Alguns monges e eremitas vivem em pequenas celas esculpidas nas rochas ao redor das igrejas. Uma dessas igrejas é a Beit Georgis, ou Igreja de São Jorge, vista por muitos como uma das criações humanas miraculosas. Para construí-la, grandes quantidades de rochas foram removidas. Hoje, continua a ser um importante local de peregrinação, guardado por uma sucessão de monges até hoje. A lenda diz que a rainha de Sabá, uma rainha rica mencionada na Bíblia e no Alcorão, viajou de Axum a Jerusalém para visitar o rei Salomão. Em seu retorno a Axum, ela deu à luz um filho, Menelik, que quando adulto viajou a Jerusalém para encontrar Salomão, seu suposto pai. Menelik retornou com um grupo de nobres israelitas que levaram a Arca da Aliança de Jerusalém. Quando Menelik soube disso, ele acreditou que era a vontade de Deus que o relicário permanecesse com seu povo, oferecendo vistas das paisagens montanhosas de Tigray. O isolamento da igreja e o desafio de alcançá-la são considerados por alguns como um teste de fé.
Como em outros mosteiros, você pode encontrar eremitas ou monges vivendo nas proximidades, dedicando suas vidas à oração e meditação. O interior da igreja é decorado com afrescos de santos. Mais ao norte, perto da fronteira com a Eritreia, está Debre Damo, um mosteiro que só pode ser acessado ou deixado usando uma corda ancorada na parede de pedra. A tradição diz que monges que acreditam que o Ark of the Covenant ainda repousa lá. O que mais confunde os estrangeiros quando vêm morar na Etiópia é o sistema de medição do tempo. Enquanto o resto do mundo considera um dia como 24 horas, na Etiópia, um dia é dividido em 2 ciclos de 12 horas. Um ciclo diurno do nascer ao pôr do sol e um ciclo noturno do pôr do sol ao nascer do sol. A Etiópia tem uma rica história religiosa. O cristianismo ortodoxo etíope é uma das religiões predominantes no país. Acredita-se que tenha se originado no século IV com a chegada de um missionário chamado Frumentius, que converteu o rei Ezana. Através desse encontro, o cristianismo começou a se espalhar na região. Essa religião cristã ortodoxa desenvolveu suas próprias tradições ao longo dos séculos, combinando elementos do Antigo Testamento, tradição judaica e os ensinamentos do Novo Testamento. É notável por sua devoção a santos locais, figuras bíblicas e cerimônias religiosas. Por outro lado, a chegada do Islã na Etiópia remonta a 615, quando o profeta Maomé enviou uma carta a 3 reis etíopes. A cidade de Harar, conhecida como a cidade murada do Islã, destaca-se na Etiópia. Dentro das muralhas, há um labirinto de vielas estreitas e casas de estilo árabe e mesquitas históricas. No que diz respeito à religião muçulmana, o islamismo é predominante na região leste do país, principalmente em regiões como Somali e Afar. Durante a festa do Tinket, as igrejas são decoradas com tapetes coloridos e velas. Os padres e os fiéis, vestidos com roupas especiais, realizam procissões e cerimônias religiosas. A festa do Tinket começa na véspera, quando as igrejas exibem as tabotes, réplicas das tábuas da lei, e as protegem durante a noite. Na manhã seguinte, os padres, carregando as tabotes, conduzem uma procissão até um local de batismo próximo, onde as águas são abençoadas. As igrejas são decoradas com tapetes coloridos e velas. Os padres e os fiéis, vestidos com roupas especiais, realizam procissões e cerimônias religiosas. A festa do Tinket começa na véspera, quando as igrejas exibem as tabotes, réplicas das tábuas da lei, e as protegem durante a noite. Na manhã seguinte, os padres, carregando as tabotes, conduzem uma procissão até um local de batismo próximo, onde as águas são abençoadas. Antes do amanhecer, as pessoas se reúnem em torno da água onde a procissão será realizada. Um padre de alta patente realiza as bênçãos da água, que é então aspergida nos fiéis, alguns dos quais mergulham para simbolizar seu próprio batismo e purificação. A Etiópia também é famosa por seu café, que é amplamente cultivado no país. De acordo com a lenda, um pastor etíope chamado Kaudi descobriu o café quando percebeu que suas cabras ficavam mais animadas depois de comer os grãos. Ele compartilhou sua descoberta com um monge local, que então usou os grãos para fazer uma bebida que o mantinha acordado durante as orações da noite. Esse foi o início da cultura do café na Etiópia, que se espalhou pelo mundo. A culinária etíope é rica em sabores e inclui pratos como injera, um tipo de pão azedo, kitfo, carne bovina crua temperada com especiarias e manteiga, tibis, um prato de carne de carneiro ou boi frito com cebola, pimentão e especiarias, que pode ser picante ou suave. Shiro, uma pasta espessa feita de farinha de leguminosas, como lentilhas ou grão de bico, misturada com especiarias e óleo, podendo conter carne ou vegetais. A vida na Etiópia tem mudado ao longo dos anos, com o país experimentando um crescimento econômico notável e uma mudança em direção à industrialização. No entanto, apesar desse crescimento, parte da população ainda vive na pobreza. A agricultura continua a ser o principal pilar da economia etíope, com o cultivo de grãos, legumes, vegetais e frutas, bem como a criação de gado, sendo atividades comuns. As famílias muitas vezes vivem em comunidades rurais e dependem de suas terras e rebanhos para sobreviver. As zonas urbanas estão passando por transformações, com um aumento na infraestrutura, educação e oportunidades de emprego. O setor de tecnologia da informação está crescendo, com empresas de software e startups surgindo em áreas urbanas como Addis Ababa. Embora a urbanização esteja em andamento, muitas pessoas nas áreas rurais ainda seguem estilos de vida tradicionais, praticando agricultura de subsistência e mantendo suas tradições culturais vivas. À medida que o país continua a se desenvolver,
A esperança é que essas comunidades possam se beneficiar do progresso econômico. A Etiópia é um país fascinante e diversificado, com uma rica história, cultura única e paisagens deslumbrantes. Se você está planejando visitar a Etiópia, certamente encontrará uma experiência inesquecível, repleta de beleza natural e tradição. Certifique-se de explorar todas as facetas deste país cativante, desde as cidades movimentadas até as áreas rurais e as maravilhas naturais.